Evangelho, sábado da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesses dias em que celebramos a novena do Divino Espírito Santo, comecemos a nossa meditação invocando o Santo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva nos dá a graça de continuarmos no 16º capítulo do Evangelho de São João. E hoje, ao final do Evangelho, ouvimos essas palavras do Senhor. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para junto do Pai. Amanhã temos a graça de celebrar a solenidade da Ascensão, né, que é transferida para o domingo, a sua celebração solene, para que o maior número de fiéis possa participar. E amanhã estaremos celebrando, então, o grande dia da Ascensão do Senhor, em que Cristo, Filho do Deus vivo, se senta à direita do Pai no trono da glória. Meu irmão, minha irmã, temos no céu um intercessor, como podemos dizer, né, a respeito do Filho do Pontífice, mas, sobretudo, à direita do trono, sentado à direita de Deus na glória, está um homem como nós, Jesus. Qual é a beleza de termos essa realidade em nosso favor? São muitas, mas uma coisa que não podemos nos esquecer é que tudo, absolutamente tudo, dentro da tua experiência como homem, é conhecida por Deus, é recordada por Ele, é amada por Ele, é protegida por Ele. Não há nada na nossa humanidade que possa ser um impedimento para amar a Deus, exceto o pecado. Então, se tem alguma coisa que a gente precisa pedir ao Senhor que nos livre em absoluto, é do pecado. Definitivamente que nos livre do pecado. E como podemos, Padre, pedirmos essa graça ao Senhor? Bom,
hoje, de maneira especial, a Igreja nos dá um grande testemunho. São Bernardino de Sena. Esse santo franciscano trouxe para nós um grande testemunho da vida cristã, sendo um dos pregadores mais importantes do 1400. Atribui-se à pregação de São Bernardino de Sena mais ou menos 2000 vocações para a ordem franciscana. A conversão de inteiras cidades e uma realidade que até hoje permanece viva na sua vida. Quer saber dela? Aquela inscrição JHS ou IHS, que muitos traduzem como Jesus Hóstia Santa, não é verdade? Porém, aquela inscrição, o IHS de Jesus, ou então o JHS, que nós vemos muitas vezes estampado sobre as partículas da comunhão e vemos presentes em vários estandartes, né, das imagens religiosas, e se tornou também o brasão da família da Companhia de Jesus, ou seja, dos jesuítas, foi apresentado e pregado, ou seja, anunciado por São Bernardino de Sena para a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Então, o JHS, quando, por ocasião do 1400, São Bernardino lança mão dele nas pregações, ele se refere a uma frase em latim que quer dizer Jesus, Salvador dos homens. Então, obviamente vem a inversão, né? Então, JSH seria como a gente fala em português, mas falando a frase em latim, fica JHS. Jesus, Salvador dos homens. Jesus, Hominorum Salvator. Então, o significado desse escrito, JHS, no 1400 é esse. Anterior ao 1400 já existia essa grafia das 3 letras para fazer referência ao nome de Jesus. E a sua origem mais antiga é a da palavra Yeshua, que significa o nome de Jesus, Yeshua. E tem ali o J, ou o I, né? O J é o I longo, então tem o I, o H e o S, Yeshua. Então, são essas as tradições que falam a respeito dessas 3 letras, mas a que nós conhecemos e que ficou mais forte foi Jesus, Salvador dos homens. São Bernardino de Sena pregou o nome de Jesus. Eis aqui o tesouro que nos foi entregue para combatermos todas as situações de pecado e as situações que na nossa vida esperam pela ação do Divino Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, o que nós temos a suplicar todo dia aos céus é que o Senhor nos livre de todo mal e de todo pecado. E será invocando o nome de Jesus que nós conseguiremos nos afastar de todas as insídias e de todas as ações diabólicas, mas sobretudo, repetindo e pensando o nome de Jesus, recordamos os tesouros de sua palavra e tudo aquilo que ele nos entregou. Como ouvimos hoje no Evangelho, quando o Senhor diz aos discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, eis o nome que nos foi entregue. Mais uma vez aquela beleza que a gente sempre fala, né? Não podia ser... Bom, obviamente quando se celebra a memória como memória festiva de São Bernardino de Sena, eu não sei qual é o texto para essa memória festiva que os franciscanos celebram. Porém, uma coisa é certa. São esses tesouros de Deus que nós temos, justamente quando celebramos o santo que mais difundiu a pregação a respeito do Santíssimo Nome de Jesus, o grande pregador do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo, do período do 1400,
cai exatamente na liturgia o texto em que Jesus nos fala: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Olha que fantástico, né? Não são aquelas coincidências, são aqueles testemunhos de graça, né, que nós temos da parte do Senhor. Então estamos aqui diante dessa verdade. Se temos algo a pedir, peçamos em nome de Jesus. Se recordamos o nome do Senhor, quando o Pai ouve nos nossos lábios o nome de Jesus, com que alegria Ele não nos acolhe. O que temos a pedir, meus irmãos, ao Senhor? Pedir que nos livre de todo o pecado e que pela ação do Espírito Santo conduza a vivência da nossa humanidade, que os nossos afetos, que os nossos sentimentos se orientem sempre para Ele. A tradição fala que São Bernardino de Sena pensava todo momento no nome do Senhor. E por onde ele passava não tinha outra preocupação a não ser fazer amado o nome de Jesus. E aqui é importante a gente ter claro uma coisa. Na vida franciscana, fazer amado o nome de Jesus significa testemunhar esse amor por Ele. Mas isso não é exclusivo da vida franciscana. Pensemos na nossa realidade pastoral. Vamos fazer Jesus amado na nossa pastoral, vamos fazer Jesus amado na nossa família. Como a gente faz? Testemunhando amor por Ele. Não tem outro modo. E o melhor testemunho de amor a Jesus, Ele mesmo nos disse, colocando em prática os seus mandamentos e testemunhando o amor pelo próximo, como o Senhor nos ama. Esse testemunho é o mais forte e o mais intenso. Então, o testemunho de amor a Jesus, ao nome de Jesus, São Bernardino realizava dessas três formas, vamos colocar assim, que a gente desdobra em três atitudes. A primeira atitude é pensar e ter esse amor intenso ao pensar o nome de Jesus e tudo aquilo que faz referência a Ele, especialmente o Santíssimo Sacramento e as celebrações litúrgicas, né? A presença do Senhor real na Santa Eucaristia e em cada um dos sacramentos, né? Então isso era a primeiríssima. A segunda, ter como ato de prioridade e zelo na sua vida a oração e o recolhimento com Ele. Ou seja, tudo aquilo que faço na minha vida, não faço sem ser uma entrega, sem ter uma entrega precedente de oração e sem ser a extensão de um ato orante. O que isso significa dizer concretamente? Que o dia dele e todos os afazeres do dia, ele consagra ao Senhor. E pensando nas coisas do Senhor, ele se move ao longo do seu dia. Olha aqui duas coisas que servem para mim e para você, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa e zela pelas coisas do Senhor, isso eu posso fazer no início do meu dia, consagrando o início do meu dia a Jesus, a Beatíssima Virgem Maria, e ao mesmo tempo recordando a graça de que o Senhor me chamou pelo dom da fé, né, a vida cristã, e de que, sendo cristão e tendo a bênção do Senhor por mim, toda aquela jornada, o que vier, eu aceito em nome do Senhor. Abraço e acolho. Eis aqui um grande passo, né? Que todos nós podemos cumprir de manhã cedo. Obviamente os religiosos têm a possibilidade ainda de dizer a Santa Missa, ou participar da Santa Missa diariamente, celebrar a liturgia das horas, mas todos nós, por exemplo, temos a oportunidade de poder dizer o Santo Rosário e ali recordarmos os mistérios da nossa salvação. E pensar no nome do Senhor e assim consagrar o início do nosso dia, da nossa jornada de trabalho, dos nossos afazeres a Ele. E na medida em que o dia vai acontecendo, eu vou me recordando disso, que tudo pertence ao meu Senhor. Muitos de nós já introduziram de manhã cedo a meditação da Palavra de Deus, com a meditação que estamos fazendo agora e a escuta atenta da Palavra, o que já nos dá um grande material, um grande conteúdo de luzes interiores do Divino Espírito Santo para guiarmos os nossos passos. Depois desses dois momentos, ou seja, recordar o nome de Jesus e tudo aquilo que diz respeito ao meu Senhor e amar e honrar, né, a isso, eu consagro meu dia a Ele de maneira que todos os meus passos
eu vou fazer com a alegria de expressar humildemente a gratidão pelo meu Senhor e para praticar aquilo que o meu Senhor me disse. E o terceiro passo qual é? Aquele de colocar em primeiro lugar o amor pelo meu irmão. Ou seja, de viver a caridade pelo próximo. Declaradamente dizer, esse dia é um dia para a promoção da paz. São Bernardino de Sena, por exemplo, viveu num período em que a Europa era flagelada pelas primeiras ondas da peste. E ele percorria cidades que estavam embebidas muitas vezes em caos, em rivalidades políticas fortíssimas, porque sempre que tem uma crise desse tipo, tem também a briga pelo poder nas regiões. Então, naquele momento, ele encontrava lugares em pé de guerra, com a presença de uma mortalidade altíssima, pessoas com medo. Então, ele, por onde passava, encontrava sempre uma realidade de morte, uma realidade de pouca esperança, uma realidade de desunião. E o que ele fazia? Cumpria aquilo que nós conhecemos na oração de São Francisco de Assis, né? A máxima caridade por amor ao próximo. Então, onde havia a guerra, ele levava a paz. Onde havia morte, ele levava a esperança. Onde havia separação, ele levava a reconciliação e a conciliação. E dessa forma oferecia sempre o que de Cristo recebeu por amor de seus irmãos. É esse o sentido que deve iluminar os nossos passos, iluminar a nossa vida. Não podemos jamais nos esquecermos de que todos nós estamos chamados a permanecermos unidos a Cristo, num só corpo, numa comunhão perfeita. Não somos inimigos, entre nós não deve haver rivalidade. Somos irmãos em Cristo Jesus, porque todos nós recebemos do mesmo Espírito. E, a propósito disso, gostaria de partilhar hoje com vocês, para a nossa novena do Divino Espírito Santo, esse comentário do Evangelho de São Cirilo de Alexandria, que no dia de hoje vai nos ajudar a recordar a beleza dessa terceira parte. As duas primeiras temos recordados nesses últimos dias, e essa terceira parte, ou seja, como pensar, um texto que hoje possa nos ajudar a pensar e a lembrar sempre que o nosso próximo é o nosso irmão. E isso não pode ser ignorado por nós. Escreve em seu comentário sobre o Evangelho de São João, São Cirilo de Alexandria, bispo. Se todos nós formamos um só corpo em Cristo, não apenas uns com os outros, mas também com aquele que habita em nós pela sua carne, ou seja, através do sacramento, né? Por que não vivemos plenamente esta união existente entre nós e com Jesus? Por que não vivemos plenamente? Coloca a pergunta São Cirilo de Alexandria. Com efeito, Cristo é o vínculo da unidade, por ser ao mesmo tempo Deus e homem. Seguindo o mesmo caminho, podemos falar da nossa união espiritual, afirmando que todos nós, ao recebermos o único mesmo Espírito Santo, no dia do nosso batismo, nos unimos uns com os outros e com Deus. Embora estejamos separados, somos muitos, e em cada um de nós, Cristo faz habitar o Espírito do Pai, que é também o seu. O Espírito é um só e indivisível, e com sua presença e ação, reúne os que individualmente são distintos uns dos outros, fazendo com que em si mesmo todos sejam um só. Belíssimo, hein? Como é importante recordarmos disso na hora de conduzirmos a nossa pastoral, na hora de conduzirmos a nossa família, na hora de conduzirmos o nosso ambiente de trabalho, porque às vezes as diferenças individuais são matéria para guerra, para conflitos, para separações. Não, meus irmãos. Por meio do vínculo da caridade, que se move através da ação do Espírito Santo, sobre a consciência que se deixa alcançar por ele, que se deixa modelar, né, pela presença de Deus, a consciência que se abre à oração e que se renova no exercício da fé, aquilo que deveria ser para muitos causa
de diferença e de distância, ou seja, as diferenças individuais, vão sendo pouco a pouco superadas pela contemplação do que leva à unidade. E o que nos leva à unidade? A presença de Deus entre nós. Só Deus pode levar essa diversidade a uma perfeita unidade. Então é preciso deixar que Deus trabalhe sobre a nossa individualidade para que ela se abra ao vínculo de unidade, para que ela se abra à comunhão. Contemplar a individualidade do outro em tudo aquilo que ela tem de distinto em relação à nossa, afinal é uma individualidade, como o próprio nome diz, não é suficiente se o nosso coração não está aberto pelo Espírito Santo à comunhão. Não depende que o outro também o faça, depende inicialmente do meu coração. Porque se eu me abro para a comunhão, é um a mais que reza e espera pelo teu irmão. Se o teu coração se abre, se a tua individualidade vem modelada pela experiência da oração, pela experiência da fé, a ver a individualidade do seu irmão e a desejar diante dela o vínculo de unidade, a comunhão, você se torna um intercessor. Às vezes para o seu irmão vai ser preciso um caminho mais longo, mas ele não vai percorrer esse caminho sozinho. Você já vai percorrer ao lado dele, mesmo que ele não se dê conta, porque você está rezando para que ele consiga também interiormente se abrir a essa ação de Deus e não fazer com que a individualidade que ele reconhece em si mesmo e aquela individualidade que reconhece no irmão, ou seja, o quanto o outro é o outro, diferente dele, não seja matéria de divisão entre vocês. Bendito seja Deus, porque o seu coração já está aberto e pronto para recebê-lo. Agora é hora de rezar e acompanhar o Senhor nessa espera para que o outro também se abra e finalmente se cele essa comunhão. Continuando o texto. Assim como a virtude do corpo sagrado de Cristo transforma um só corpo, os que dele participam, parece-me que o único e indivisível Espírito de Deus, habitando em cada um, vincula a todos numa mesma unidade espiritual. Torna-se evidente que, de alguma maneira, estamos unidos ao Espírito Santo por participação, desde o nosso batismo. De fato, se de uma vez por todas abandonarmos a vida puramente natural e obedecermos às leis do Espírito Santo, eu vos asseguro, é claro que deixando de lado a nossa vida anterior e unindo-nos ao Espírito Santo, adquiriremos uma configuração espiritual e até certo ponto transformamos-nos em outra a nossa própria natureza. Assim já não somos simplesmente homens que vivem, mas o Filho de Deus, mas filhos de Deus e habitantes do céu, pelo fato de nos termos tornado participantes da sua natureza por graça já nesta vida. Olha que bonito o que ele está nos falando. A que ponto chega essa obra do Espírito Santo em nós, que nos leva a uma intimidade tão grande com Cristo, a ponto de já vivermos aqui as alegrias e as certezas do céu. Já começarmos a vivermos dentro dessa nossa natureza humana tudo aquilo que é característico da natureza divina. Que bonito, né? Significa o homem realmente transfigurado, uma humanidade transfigurada pelo poder de Deus. Todos, portanto, somos um só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só, repito, pela identidade de condição. Um só pela união da caridade, pela comunhão do corpo sagrado de Cristo que recebemos na Santa Eucaristia e pela participação do único Espírito Santo que nos conduz e que nos mantém. Com essas palavras tão fortes e significativas, São Cirilo de Alexandria encerra o seu comentário e nós aproveitamos agora para rezarmos, concluindo essa nossa meditação e invocando mais uma vez o Espírito Santo de Deus para que conduza essa nossa jornada, consagrando esse nosso dia a Ele, e que todas as inspirações que agora nos foram concedidas possam se manter em grande obra de caridade
ao longo do nosso dia. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, ó doce hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor sois descanso, na aflição sois remanso, no calor sois aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai ao Espírito Santo o que é duro, guiai no escuro ao que é frio, aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, dos santos apóstolos de Cristo, pela intercessão de São Bernardino de Sena, que nos ensinou a invocar o nome de Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Mãe de Jesus, rogai por nós. Espírito Santo de Deus, renovai a face da terra. Amém.